Eu quero convidar vocês a juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus e nós temos feito aqui aquela nossa sequência. Deixa eu só voltar aqui porque hoje eu estou sem o tablet, então deixa eu fazer um negócio aqui para ficar do jeito certo aqui, senão. Pronto, agora acho que vai dar certo aqui. Eu tô baixinho aqui hoje, vocês viram que tá em reforma, então é por isso que eu tô pequenininho aqui. Tirou tudo, o lugarzinho que eu ficar mais alto aqui, agora eu tô baixinho aqui, mas tá tudo bem. Há uma reforma acontecendo aí, eu quero agradecer os irmãos que estão empenhados nisso, a igreja que está empenhada nisso, que Deus os abençoe e que a gente consiga concluir, porque essa reforma também vai beneficiar nossas crianças que estão subindo lá, eles vão ter uma salinha melhor aqui, um pouco mais de não é questão, não é só conforto, mas com um pouco mais de condições didáticas para que eles possam aprender melhor. E isso é algo importante. Se a gente investir nas crianças, futuramente nós teremos bons obreiros aqui. Este é o caminho. Então, por isso que está toda essa bagunça. Eu estou pequenininho aqui, mas daqui a uns dias eu vou ficar grande na presença de Deus quando eu for para o céu. Amém? Brincadeira à parte, queridos, vamos lá, mandamentos recíprocos do Novo Testamento. E hoje eu tenho pedido a Deus que Ele me oriente, que Ele me sustente na hora de expor esse texto de hoje, e conversar com os irmãos sobre a mensagem de hoje. Nós vamos falar hoje sobre encorajarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, lá no livro de Hebreus, capítulo 3, os versos de 7 a 9. Não é um texto tão simples, tão fácil, mas eu creio que é um texto apropriado para as nossas vidas. E então nós vamos aprender um pouco hoje sobre este tema. Enquanto há tempo, encorajemo-nos uns aos outros. Nós precisamos disso. Há necessidade disso. E nós estamos aqui estudando essa série de mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Começamos falando sobre perdão, já falamos sobre o amor, já falamos sobre demonstrarmos igual cuidado uns pelos outros. E isso utilizamos 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 ao 31. Já falamos sobre sujeitarmos-nos uns aos outros em amor. Efésios, capítulo 5, versos 18 ao 21. Nós já falamos também sobre a necessidade de prezarmos pela unidade entre irmãos. Efésios, capítulo 4, versos 17 ao 19. Nós já falamos que o crente deve suportar uns aos outros. Efésios 4, versos de 1 a 6. Aprendemos que para suportarmos uns aos outros devemos ser humildes, agirmos com humildade, devemos ser mansos, agirmos com mansidão, devemos ser longânimos e agirmos com longanimidade. Já falamos também sobre pensarmos diferentes, mas agirmos para a glória de Deus. Respondemos a pergunta: como podemos agir para a glória de Deus, mesmo pensando diferente dos nossos irmãos? Trabalhamos isto lá em Romanos. Estudamos ali que fazemos isso quando procuramos agradar os nossos irmãos e não a nós mesmos. Nós vivemos para a glória de Deus quando procuramos viver o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo. Vivemos para a glória de Deus quando procuramos encontrar paciência, consolação e esperança nas Escrituras, na palavra de Deus. Vivemos para a glória de Deus quando procuramos adorarmos a Deus em espírito de unidade. Vivemos para a glória de Deus procurando, ou quando procuramos acolher-nos uns aos outros como Cristo nos acolheu. E aí hoje nós chegamos a esse tema. Vamos falar um pouco sobre o encorajamento mútuo, que é muito importante.
Quem aqui já se sentiu desmotivado, desanimado na caminhada cristã? O pastor se sente algumas vezes, em várias vezes, várias oportunidades. E eu acredito que os irmãos, os que estão aqui nos acompanhando, e os irmãos que estão aí acompanhando online, também já passaram por isso. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre o dever que pesa sobre nós, de alertarmos nossos irmãos quanto ao mal que mata, que destrói a nossa comunhão com Deus, destrói a nossa comunhão com os irmãos e leva-nos para longe da graça e da glória divina, que é o pecado. Vamos falar um pouquinho que fechar os olhos aos irmãos que estão em pecado é o mesmo que dizer que não os amamos. Quando percebemos que alguém está se atolando, que alguém está perdendo a caminhada cristã e nós simplesmente deixamos de lado, nós não podemos fazer isso. Nós estamos neste momento declarando que nós não amamos aquele irmão e que não nos preocupamos com ele. E é por isso que nós precisamos nos encorajar. Um dos motivos pelos quais o autor de Hebreus, que nós vamos ler agora, vai escrever essa carta, é porque havia judeus convertidos ao cristianismo, ou convertidos a Cristo, que estavam abandonando a fé cristã para retornar ao judaísmo naquele período, por conta da perseguição que havia se desencadeado. Então eles aceitaram a Cristo, creram em Cristo, estavam andando na doutrina dos apóstolos, mas quando vem a perseguição, quando vem o desafio pesado, eles estavam prontos para pegar o caminho de volta para a fé judaica. E às vezes eu e você ficamos nesse meio termo, passando por essas crises. Cremos em Jesus Cristo. E eu já ouvi um crente dizendo uma vez que a vida dele ficou muito pior quando ele creu em Cristo. Aquele dia eu fiquei muito triste, eu fiquei preocupado com aquele irmão. Porque ele disse, quando eu não cria em Cristo, a minha vida era fácil, era uma beleza, eu andava tranquilo. E agora que eu criei em Cristo, as coisas ficaram muito complicadas para mim. Ora, eu entendo que de fato pode ocorrer e que ocorre, sim, porque nós não estamos mais no mundo e vivendo conforme o mundo. Então isso gera para nós algumas dificuldades, sim. Agora vamos para o texto de Hebreus, no capítulo de número 3, os versos de 7 ao 19. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Encorajamento, exortação a nós e aos nossos irmãos. Hebreus 3, de 7 a 19, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erraram no coração, sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele segue, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos?
não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? O verso 19 diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra de maneira que o Senhor queira que compreendamos, e ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la da maneira que Tu queres que nós apliquemos. E pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos viver o que o Senhor nos ensinar nesta noite, porque aí sim estaremos vivendo para a glória do Teu santo e bendito nome. O autor de Hebreus, nesse texto que nós acabamos de ler, utilizando-se de instrumentos estilísticos para apresentar a citação do Antigo Testamento, onde a fórmula é disse Deus ou o Espírito Santo diz. É as duas formas em estilos que ele usa para falar sobre o Antigo Testamento, para se referir ao Antigo Testamento. E o que este autor quer dizer é que Deus é o autor primário da Escritura. Deus é o autor primário da Bíblia, da palavra que você carrega na sua mão nessa noite. E o homem é o autor secundário por quem Deus fala. A Escritura, para o autor de Hebreus, é a palavra de Deus, e esta palavra é divina. E é assim que nós precisamos enxergar a palavra de Deus. É assim que eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus. Consideremos aqui o capítulo 3, nos primeiros 6 versículos, o autor, ao fazer uma comparação entre Jesus e Moisés, ele declara que Jesus é digno de maior honra do que Moisés. É isso que ele está fazendo, mas ele está sempre lembrando e citando a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que era o que se tinha escrito até então, naquele período. Então, sem uma transição, ele passa a citar o Salmo de número 95, os versos de 7 a 11. Essa parte toda que eu acabei de ler, os versos 7 do capítulo 3 até o versículo 11, é uma citação do Salmo 95. O autor está pegando a palavra de Deus e entregando a palavra de Deus como exemplo ao povo, aos hebreus, ao povo que recebe esta epístola. É isso que ele está fazendo. Ele explica e aplica a citação dos Salmos nos versículos de 12 a 15. Ele mostra esse salmo e depois ele faz uma aplicação. E para apoiar essa aplicação, ele traz os exemplos históricos de quem viveu aquela situação. Está nos versos 16 até o verso de número 19 que nós acabamos de ler. Outra coisa que é importante perceber é que o autor de Hebreus sabe que a partir das Escrituras que leva alguém, que o que leva alguém a se desviar de Deus tem a origem na descrença. É a descrença que faz com que as pessoas se desviem de Deus. E o autor de Hebreus, ele sabe disso. A descrença caracterizada pela desconfiança, primeiro se expressa na desobediência e que, por seu turno, resulta em apostasia. As pessoas vão abandonar a igreja, vão desaparecer da igreja, vão desaparecer da presença ou de Deus, porque existe hoje uma grande mentira sendo contada a todos nós, todos os dias, de que nós não precisamos estar congregados com os nossos irmãos para sermos verdadeiros filhos de Deus e para mantermos a nossa comunhão com Cristo. Isso não é verdade. A palavra de Deus, aqui mesmo em Hebreus, vai falar várias vezes sobre a necessidade deste ajuntamento. Nós não podemos deixar de congregar com os nossos irmãos, deixar de estar com os nossos irmãos. Nós precisamos estar com os nossos irmãos. E aí ele vai trazer também a ideia de que os sinais da apostasia são dureza de coração e inabilidade de arrependimento. E é verdade. É muito verdade. Nós abandonamos a fé cristã, abandonamos a nossa comunhão com Cristo, abandonamos a nossa comunhão com os nossos irmãos por conta
da nossa falta de habilidade em arrependermos, em pedirmos perdão ou em perdoarmos. E é isso que traz o nosso afastamento, né? E isso nós vemos claramente o autor de Hebreus fazer esse alerta e falar sobre isso em capítulo 3, o verso número 13, capítulo 4, verso número 1, capítulo 6, o verso 6, capítulo 10, os versos de 25 a 27, capítulo 12, no verso número 15. Ele vai sustentar essa tese nesses versículos. Para o autor de Hebreus aqui, o pecado é considerado um agente que endurece o coração do homem. E lá no verso número 13, que nós acabamos de ler, nós vamos estudar ele um pouquinho mais a fundo depois, o verbo endurecer ele é apresentado na voz passiva, né? Para que nenhum de vós possa ser endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele é cruel. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O endurecimento é demonstrado pela recusa a escutar a voz de Deus. Nós começamos a recusar ouvir a voz de Deus começa a ser doída para nós, dolorosa, pesada para nós, e aí nós começamos a fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para a voz de Deus, sendo endurecido pelo engano do pecado. E toda vez que nós agimos assim, nós começamos assim a agir, nós somos tomados por um desejo determinado de agir ao contrário de tudo que é classificado como fé e fidelidade. Nós começamos a andar e viver pela nossa própria visão, do jeito que nós queremos ou achamos que é legal. E aí nós caminhamos a passos largos para longe do nosso Deus, para longe dos nossos irmãos, para longe do aprisco seguro, onde as ovelhas do Senhor deveriam estar guardadas, cuidadas. E aí, olhando para esse texto, o autor de Hebreus, a palavra de Deus, faz alguns alertas para nós. Eu quero convidá-los a manter a sua Bíblia aberta e nós vamos andar um pouquinho nesses alertas que a palavra de Deus faz. O primeiro alerta que nós temos está aí no verso número 7, que diz assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta noite. Aí alguém vai me perguntar, mas pastor, como eu vou ouvir a voz de Deus nesta noite? Ora, nós acabamos de ler a palavra de Deus. A voz que transmitiu esta palavra é a voz do pastor, mas o pastor é apenas alguém que transmite. Ou seja, se fôssemos nos tempos antigos, eu sou apenas um arauto que levo para todos vocês as condições do rei. O rei me diz, entregue isto para os meus filhos. E eu apenas entrego para vocês. Eu leio esse texto e ele é a palavra de Deus. Ouça então o que o Espírito Santo diz. Ouça a voz de Deus nesta noite. Este é o primeiro alerta que nós temos aqui. Deus, ele continua falando-nos atualmente. Evidente que sim. O Espírito Santo fala-nos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso número 12. Ela é viva. A palavra de Deus não é antiga. A palavra de Deus não é ultrapassada. A palavra de Deus não foi superada. A palavra de Deus continua viva, penetrante, com poder para transformar a história, para mudar a história. A Escritura, ela é divinamente inspirada e dirige-se ao povo ao longo dos séculos, durante toda a história. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai garantir isso a nós. 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, garante que a palavra de Deus não está corrompida, que a Bíblia não está corrompida e que eu e você podemos confiar nela. A prova de que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, há algumas
ah, apostas, que talvez válidas ou não válidas. Alguns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que pode ter sido Barnabé, outros dizem que pode ter sido Apolo, alguns dizem até que pode ter sido a esposa Priscila e Áquila, mas eu fico aí talvez com um dos estudiosos lá dos primeiros séculos da igreja, que é o Orígenes, que ele disse certa vez, quando falava sobre o livro de Hebreus, que somente Deus sabe com certeza quem foi o escritor do livro de Hebreus. Mas, de qualquer forma, é a palavra de Deus, porque se encaixa perfeitamente com as demais passagens da palavra de Deus. Então, eu fico aí tendencioso a concordar com o Orígenes, né? Mas a prova de que o autor de Hebreus, ele tributa, ele valoriza a palavra de Deus, tributa valor à palavra de Deus, é que ele está usando o Salmo 95 para falar com os irmãos ali. Ele está utilizando a palavra de Deus para falar sobre Deus. E é isso que nós precisamos valorizar, irmãos. É assim que nós precisamos andar, como crentes no Senhor. Não pregue coisas que você acha, não diga coisas que tirou da sua própria cabeça, mas entregue a palavra de Deus a quem você puder entregar. Entregue a palavra de Deus. Se você não souber o que fazer numa determinada situação, leia a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus. Mas não faça coisas diferentes disso, porque a palavra de Deus precisa ser valorizada. É como se o autor estivesse dizendo: vejam que a palavra de Deus não envelhece, seus preceitos não envelhecem, seus alertas não perdem a validade. De fato, não. Certamente que você que está aqui ou nos acompanhando aqui online, ouvirá a voz de Deus, pois neste momento estamos lendo e estudando a Bíblia, que é a palavra. Então, nesta noite, ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não trate esse texto como sendo apenas uma simples leitura, mas dê a ele o devido valor. É isso que eu peço aos irmãos. Não fique parado pensando apenas naquilo. É o pastor Cláudio quem está falando. Não, olhe para o que é que está sendo entregue a vocês, que é a palavra de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Esse texto é a palavra de Deus. Deus está falando conosco nesse momento. Então, esse é o primeiro alerta que nós temos nesse texto. O segundo alerta que há nesse texto, depois do primeiro alerta, logicamente, né, pastor? Não vem logo o terceiro depois do primeiro. É o segundo alerta. Está nos versos 8 aí, olha só. Então, se ouvir a voz de Deus, vai dizer: não endureças o coração. Se você ouvir a voz de Deus nesta noite, não endureça, e você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Você está ouvindo a voz de Deus nessa noite. Não endureça o seu coração. A sentença significa, né? Se você ouvir a voz de Deus, ouça o que ele tem a dizer para você. Porque Deus certamente tem algo a dizer a você. Não seja como os seus pais, é isso que o autor está dizendo aqui, olha. Não seja como os seus pais, que tornaram-se surdos à voz de Deus. Por isso que ele está usando o Salmo 95, porque ele está se referindo ao povo de Israel que saído do Egito, andando, peregrinando pelo deserto naqueles 40 anos, endureceram o coração e não deram ouvido à voz de Deus. E por isso, sofreram naquele deserto. Portanto, Deus está lhes dizendo: não endureçais o vosso coração nessa noite. Não sejamos como aqueles. Nunca ignore a minha voz, é o que Deus está dizendo, pois isso significa problema para você. Deus olhando para mim diz: Cláudio, não rejeite a minha voz, não ignore a minha voz, porque isso certamente, meu filho, se tornará em problema para você.
Deus fala ao seu povo Israel e ele relembra o que aconteceu no deserto durante a peregrinação de 40 anos. 40 anos eles ficaram naquela terra. E ele ainda se refere aos nomes de lugares como Meribá e Massá. Salmo 95, verso número 8. Mas, embora lá na Septuaginta, esses dois nomes são traduzidos como a rebelião e tentação, respectivamente. É interessante isso, né? Deus olhando para aquele povo que não ouvia ele, Deus olhando para aquele povo incrédulo, que viam o que ele fazia, a forma como ele fazia, e agiam e devolviam para Deus incredulidade. E aí ele vai falar nesses termos, a ideia aqui é de tentação, né? De rebelião e tentação. Desde o primeiro até o 40º ano, o povo de Israel testou a paciência de Deus. E mesmo assim, no meio de toda essa rebelião do povo, Deus mostrou seus atos poderosos. Deus é misericordioso de fato. Uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do frio. Uma nuvem durante o dia para protegê-los dos raios solares. Vocês têm noção do que é isso? O povo olhava e via aquilo e não tributava a Deus o valor que Deus tem. É muito triste. Maná para satisfazer a fome e água que brotava da rocha para matar a sede. E o povo ainda assim estava com saudade dos pepinos, das cebolas e dos peixes do Egito. As roupas deles e os sapatos não se desgastaram. É só lermos Êxodo capítulo 13, os versos 21, 16, 4 e 5, 17, verso 6, Deuteronômio capítulo 29, verso 5. O Senhor Deus de Israel foi a sua rocha e proteção por 40 anos naquele deserto. Então não endureçais o coração como aqueles homens fizeram. Deus está dizendo para mim e para você, dizendo para a Igreja Batista da Paz nessa noite. Não endureça o vosso coração. Mas aqui eu quero convidar a igreja, convidar os irmãos, para juntos refletirmos um pouco. Será que em algumas situações não temos agido exatamente como o povo no deserto? Temos visto e vivido as bênçãos do Senhor Deus, mas ainda assim seguimos murmurando. Seguimos achando que essas bênçãos são apenas fruto do nosso esforço próprio? Será que não? Eu acho que sim, às vezes nós fazemos isso. E será que Deus olha para nós com alegria? Quantas vezes você conscientemente agradeceu a Deus pelo alimento que comeu hoje? A água que tomou hoje, as roupas que veste, a casa que você tem, que abriga você, o carro que você anda, a saúde, a sua família e as demais coisas que desfrutou no dia de hoje. Mas assim, de maneira real mesmo, dizer, Deus, obrigado, porque eu não teria nada disso se o Senhor não tivesse me dado. A gente entra no modo automático de vida e acredita que todas estas coisas brotam de nós mesmos. Parece que é o que acontecia lá. Será que ao lermos a palavra de Deus, temos dado o valor que ela merece? Será que temos lidado com a palavra de Deus com tremor e tremor? Nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus, gente, e ser impactado por ela. Tremer mesmo diante de Deus, porque Deus não é um Deus de brincadeira. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Deus com poder, o Deus que enviou o seu único filho
e que com poder ressuscitou dos mortos, e com poder ressuscita eu e você também da morte eterna que nós vivíamos. Não é um Deus qualquer. Precisamos refletir nessas questões com intencionalidade. E o que é refletir com intencionalidade? É parar e pensar a respeito disso. Sair do automático de vida ao lermos a palavra de Deus e observarmos, gente, isso aqui não é brincadeira. O Deus que me guarda, o Deus que me sustenta, o Deus que me salvou, não é um Deus de brincadeira. Eu não posso olhar para Ele de qualquer jeito. Eu não posso olhar de qualquer jeito. As nossas atitudes pecaminosas não passarão despercebidas por Deus. Queridos, um alerta que a palavra de Deus nos faz. Quem é que sabe a diferença entre um pedido de desculpa e um pedido de perdão? Acredito que vocês saibam. Por exemplo, quando os nossos filhos, e geralmente eu vou usar o exemplo de filhos porque é onde mais ocorre, onde mais acontece, ou marido e mulher, também ocorre muito isso, né? A gente, via de regra, um pisa no calo do outro de vez em quando. Por exemplo, o seu filho, ele está correndo e ele tropeça no seu pé. E ele vira para você e ele pede desculpa. Está correto isso? Sim, está correto. Agora o seu filho, intencionalmente, olha para você, medita a respeito, e vem e dá um chute na sua canela. E depois de tê-lo feito isso, ele pede desculpa para você. Está correto? Não, não está correto. Porque a primeira vez ele passou foi acidentalmente. Mas a segunda vez ele meditou e premeditou para fazer. Ele precisa pedir um perdão. E nós perdemos essa noção. Nós temos tratado Deus, às vezes, dizendo a Deus que nossos pecados, que são pecados, são coisas pequenas. E Deus não vai enxergar desta forma. Nós precisamos olhar para Deus e enxergar Deus como Ele é. E as nossas ofensas a Ele é pecado. Existe, sim, pecado por omissão e pecado por comissão. Só que eu quero dizer aos irmãos que tanto um quanto o outro não passará despercebido diante de Deus. Por isso, com Deus, nós nunca pedimos desculpa. Por isso, com Deus, nós nunca só cometemos falhas ou erros ou qualquer outra coisa que nós queiramos dar o nome. Com Deus, o nosso papo com Ele é: Senhor, perdão pelos meus pecados. Porque Ele é santo, santo, santo. E a palavra de Deus precisa provocar isso em nós. A leitura da palavra de Deus precisa impactar a mim e a você, olhando para um Deus santo, o qual nós servimos, o qual nós amamos, o qual nós adoramos. Porque não é brincadeira. E então aquele povo que andava ali sem ter noção de Deus e olhando para Deus como se Deus fosse um ser qualquer, e viam a graça de Deus, viam Deus fazendo, Deus cuidando, Deus zelando, mas mesmo assim não tributava a Deus o devido valor, não passou desapercebido. Pecando e pecando e pecando de novo, e pecando mais uma vez, e não se arrependendo, e às vezes se arrependendo falsamente, e Deus observando tudo aquilo, chega lá na parte A do versículo 10, olha só o que Deus vai dizer aí na sua Bíblia. Por isso, me indignei contra essa geração. Deus se indignou com aquele povo. A paciência de Deus estava alcançando o limite por causa da rebelião daquele povo. Sua ira se acendeu contra aquele povo. Deus estava irado com aquela geração.
E 2 vezes Deus dirigiu-se àquele povo obstinado, falando diretamente com eles. Em primeiro lugar, Deus vai dizer: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. É a parte dele. Diante de tanto pecado, de tanta relutância em pedir perdão, em se arrepender, Deus vai dizer: eles erram sempre. Eles erram, eles erram. E mostram com esses erros, eles mostram com esse afastamento, com o pecado deles, que eles não conheceram os meus caminhos. A palavra de Deus precisa provocar esse tipo de coisa em nós. O povo não havia errado apenas uma vez com Deus. Depois da volta dos espias, lá em Números capítulo 14, verso 22, Deus vai dizer o seguinte, olha: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes não obedeceram a minha voz. Olha Deus contando, isso me ensina alguma coisa. Isso me ensina alguma coisa e deve ensinar você também. Aquilo que para mim você é apenas um pecadinho bobo, está nas contas de Deus. Estão nas contas de Deus. Ah, pastor, mas eu já fui salvo, todos os meus pecados foram pagos na cruz. Sim, os passados, o do presente e os do futuro que eu vou cometer, de fato. Mas Deus nos chama para uma vida de santidade. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante quando eu leio Deus dizendo aqui que ele contou quantas vezes aquele povo já tinha provocado ele. Quantas vezes aquele povo já tinha sido desobediente com ele. O coração deles estava cheio de descrença e os seus olhos ficaram cegos diante dos milagres que Deus fazia. Aqui eu quero fazer outra pergunta aos irmãos. Será que não agimos de maneira parecida com os israelitas nesse tempo? Será que não temos colocado Deus à prova com os nossos pecados intocáveis? Tem um livro muito bom chamado Pecados Intocáveis. Eu não lembro quem é o autor. Bom, Jerry Bridges. Pecados Intocáveis. Vale a pena ler esse livro, viu? Vale a pena. Eu não terminei de ler ele todo. Eu li um pedaço e já me fui esbufeteado umas 20, 30 vezes ali. Mas é um livro que vale a pena. Né? Vale a pena você ler. Pecados Intocáveis. Nós todos temos pecados intocáveis. Se fizermos aí uma análise direitinho, uma reflexão. Será que o nosso pecado de estimação, porque todos nós temos, né? Não tem se constituído numa forma de provarmos a paciência de Deus? É muito fácil a gente olhar para trás e julgar aquele povo. Mas e eu? Aí outra coisa que pesa sobre os nossos ombros ainda, para piorar a situação, é que o modo de agir do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente de no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguém para determinada obra e situação. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre todo aquele que crê em Cristo e é batizado no Espírito neste momento. Então, o Espírito Santo, ele nos aperta quando pecamos. E se não está acontecendo mais isso com você, comigo, eu quero conclamar você nesse momento a pensar. Precisamos tomar cuidado, pois podemos acontecer, ou pode nos acontecer, o que aconteceu aos desobedientes israelitas.
Verso 10, nós acabamos de ler o que Deus disse, né? Que ele se indignou contra aquela geração. E a constatação de Deus é terrível, porque ele vai dizer: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Mas não para por aí. Se parasse só nisso, tudo bem. Mas olha o verso de número 11, o que é que Deus vai dizer? Está aí na sua Bíblia. Ouça a palavra de Deus, e se escutar a palavra de Deus nessa noite, não endureçais o vosso coração. Verso 11. Toda aquela situação de desvalor, desmerecimento, desobediência, falta de temor e tremor a Deus, resultou nisso. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus estava irado com aquilo. Ele disse isso. Ele disse isso. Irado. Não entrarão no meu descanso. O tratamento desdenhoso do povo para com Deus custou a eles a não entrada na terra prometida. É isso que traz a ideia aqui do meu descanso, né? Deus anulou a promessa de descanso dos israelitas descrentes e disse-lhes que morreriam no deserto. Seus filhos, de menos de 20 anos, entrariam na terra que Deus tinha prometido aos pais. Isso quer dizer o seguinte: os filhos de menos de 20 anos que entrariam na terra não são nenhum daqueles que saíram do Egito, porque veja, eles caminharam 40 anos no deserto. Então, uma geração inteira, exceto Josué e Caleb, de todos que saíram de lá, foram sepultados no deserto. Morreram no deserto. Deus anulou aquela promessa a todo esse povo. Há quem diga que era em torno de quase 2 milhões de pessoas. Morreram todos e foram enterrados ali no deserto. Porque Deus se irou com eles por conta da falta de temor e tremor que eles tinham para com Deus. E somente os que nasceram no deserto entraram na terra. Eles perderam o descanso de uma habitação numa terra segura. Deuteronômio capítulo 12, verso 9. Isso foi dado apenas aos que não tinham menosprezado a Deus. E nós precisamos olhar para essa palavra, gente, e pensar a respeito. Amados irmãos da Igreja Batista da Paz de Indaiatuba, e o pastor de vocês que vos fala, nós somos facilmente enganados às vezes e acabamos olhando para Deus de maneira automática. As nossas orações são automáticas, a nossa leitura bíblica é automática. Mas a palavra de Deus pede-nos, ordena-nos que não façamos isso. Quando nós estamos aqui, por exemplo, para cultuar a Deus, para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, nos reunimos para adorar a Deus, nós precisamos vir a este lugar com tremor e temor. Porque o Deus soberano, o Deus criador do céu e da terra, é quem está aqui. É Ele quem está aqui. É a Ele que nós prestamos culto. Assim, precisamos seguir olhando para o alerta do autor. Depois de fazer a citação do Salmo 95, ele passa agora a aplicá-lo aos destinatários da epístola aos Hebreus. E é inegável que o seu significado é especialmente importante para o povo que está em perigo de afastar-se de Deus por causa da perseguição. Os caras estavam quase, muita gente abandonando a fé cristã para voltar ao judaísmo, porque a perseguição estava pesada. E aí então, agora o autor de Hebreus, ou o próprio Deus, inspirando o autor de Hebreus, dizendo àquele povo, e dizendo a mim e a você, ele diz, o terceiro alerta: cuidado para não cair na incredulidade.
É o que nós temos aí dos versos 12 e 13. Cuidado para não cair na incredulidade. Para os cristãos, portanto, a experiência de rebelião dos israelitas, ela deve servir como um aviso que não deve ser tomado com leviandade ou de qualquer jeito. Ah, mas aquilo aconteceu só com os israelitas, não acontece conosco. Não, acontece conosco. Nós precisamos observar o que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Nós estamos lendo o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Ele está usando o Antigo Testamento, os Salmos e o Pentateuco para falar com a igreja de Cristo ali, nessa epístola, comigo e com você. Os leitores aqui são exortados a permanecer com coragem e esperança como membros da família de Deus. Eu e você precisamos assim enxergar. Eles não podem virar as suas costas para Cristo em descrença, pois afastar-se de Cristo, lembra que o autor de Hebreus está pensando na turma que está apostatando. Afastar-se e apostatando para voltar ao judaísmo, lembra? Esta é a ideia. Então, a ideia aqui é que aquele povo não pode se afastar de Cristo, porque eles imaginando afastar-se de Cristo para se livrar da perseguição, eles imaginavam que eles voltariam à antiga religião e estariam dentro dos planos de Deus. Mas não, afastar-se de Cristo significa afastar-se de Deus. É isso que nós temos aqui. Cuidado para não cair na incredulidade. Olha só o que tem aí no verso de número 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É isso que ele está dizendo. E duas lições estão expressas nessa porção do texto. Dentro deste pequeno texto, os versos 12 e 13. A primeira lição é que o autor ele faz um chamado aos leitores. Os cristãos, eles devem examinar a si mesmo e um ao outro em profundidade para ver se alguém tem um coração descrente e pecaminoso. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Ele está conclamando. Faça uma reflexão honesta em você mesmo, mas também olhe para o seu irmão. Veja, olhe para a igreja. Observe se a igreja está andando segundo os padrões que a Bíblia diz que tem que andar. Olhe para o seu irmão e verifique se a vida dele está dentro dos padrões que a palavra de Deus chama. Pois ele sabe que o afastar-se de Deus tem sua origem e desenvolvimento e ação na descrença. Aí vem uma pergunta para nós. Alguém pode dizer, mas pastor, o que é um coração descrente e pecaminoso? Como que a gente identifica, o que caracteriza um coração assim? Vamos lá. Eu fiz algumas tentativas bíblicas aqui para caracterizarmos um coração descrente e pecaminoso. A primeira delas é que um coração descrente e pecaminoso é um coração semelhante ao coração do povo de Israel enquanto peregrinava no deserto por 40 anos. O coração daquele povo era descrente e pecaminoso. E aí nós vamos a eles. Eles experimentaram as bênçãos do Senhor, mas não valorizaram. Viram Deus enviar as pragas e subjugar os deuses egípcios. Viram Deus abrir o mar vermelho para passarem a pé enxuto. Viram Deus cobrir no mesmo mar vermelho o exército de Faraó que os perseguia. Viram brotar água da rocha para saciar a sede deles. Viram Deus mandar a cada manhã
o maná para alimentá-los. Viram Deus se fazer presente no meio deles, de dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo. Mesmo assim foram capazes de desprezá-lo, abandoná-lo. Isso é claro, fica evidente no episódio do bezerro de ouro. Isso é claro e fica evidente no relatório dos espias que foram visitar ou espiar a terra. A palavra de Deus diz que por uma dezena de vezes esses homens provocaram Deus a ira. Eles viam e viviam as providências divinas diariamente, mas a sua fé em Deus era contestável. Esse é um tipo de coração descrente e pecaminoso. Uma outra ideia para caracterizar um coração descrente e pecaminoso. Um coração descrente e pecaminoso é um coração que aprova a prostituição, a lascívia, defraudação, a impureza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos de 3 a 7, vai falar sobre isso. Um coração que aprova a avareza, que aprova a idolatria, a ira, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, o mentiroso, coisas destas que atraem a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, os versos de 5 a 9. Estas características são de um coração descrente e pecaminoso. Um coração descrente e pecaminoso é um coração que não confia em Deus. Uma pessoa que acha que os resultados de sua vida são e serão sempre através do seu próprio esforço. Pessoas incapazes de dependerem de Deus. Pessoas que acreditam que tudo o que possuem e o que são foram conseguidos apenas porque se esforçaram física e academicamente. Esse é um tipo de coração descrente e pecaminoso. Não confia em Deus. Não descansa em Deus. Um coração descrente e pecaminoso é um coração que desfruta todos os dias das misericórdias divinas e não as reconhece como sendo graça de Deus. Um coração que vive apenas pelo que pode ver, mas nunca pela confiança no poder de Deus sobre todas as coisas. Um coração ansioso, um coração preocupado demais com o dia de amanhã, um coração preocupado demais com as coisas da terra, um coração preocupado demais com tudo que este mundo oferece, é um coração descrente e pecaminoso. Um coração que vive ávido por desfrutar das coisas que o leva para longe de Deus. Este é um coração descrente e pecaminoso. Eu acho que deu para a gente identificar as características de um coração descrente e pecaminoso. Aí fica a pergunta para mim e para você. Será que nossos corações estão longe de ser taxado como um coração descrente e pecaminoso? Dentre toda essa lista que a palavra de Deus relaciona como um coração descrente e pecaminoso? Ainda nessa porção do texto, aí uma segunda verdade. Em segundo lugar, o autor ele mostra o antídoto contra a incredulidade. Qual é o antídoto contra a incredulidade? Vamos lá, gente. Verso de número 13. Olha só o antídoto aí qual que é. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, aí vem o antídoto. Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do
pecado. Esse é o antídoto. O antídoto é exortação. O pecado ele é considerado um agente que endurece o coração do homem. E de fato ele endurece o nosso coração. Observe que o verbo endurecer, ele está aqui na voz passiva, ó, seja endurecido, para que nenhum de vós possa ser endurecido pelo engano do pecado. O endurecimento ele é demonstrado pela recusa a escutar a voz de Deus e um desejo determinado de agir, ao contrário de tudo que é classificado como fé e fidelidade. Isso é muito perigoso. Nós somos encorajados a encorajar um ao outro e suportar um ao outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso número 11, vai falar sobre isso. Então eu preciso encorajar o pastor Ronaldo precisa me encorajar, eu preciso encorajar a Eliane precisa me encorajar, e aí nós seguimos assim, eu preciso encorajar o Gilberto precisa me encorajar. Nós somos chamados a isso, e nós precisamos fazer isso para que nenhum membro da igreja caia. Essa é a realidade que nós temos aqui. A família a qual os crentes pertencem é como um corpo que é feito de muitas partes e todas as partes formam este corpo. Nós falamos disso aqui numa mensagem passada. 1 Coríntios capítulo 12, os versos 12, o verso 12 vai falar disso. Isso deve fazer com que cada parte tenha os mesmos interesses que a demais parte do corpo tem. Eu preciso amar aquilo que os irmãos amam. E o que é que nós devemos amar? A Deus acima de todas as coisas. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos debruçar na palavra de Deus para aprender sobre esse Deus. E precisamos fazer isso juntos, unidos. Para dizermos que somos uma igreja bíblica, precisamos ser de fato uma igreja bíblica. Todos os membros da igreja são orientados a exortarem-se mutuamente todos os dias. Não é de vez em quando, mas é todos os dias. E isso em si mesmo é um chamado à fidelidade. Em todos os membros deve ter aí a condição de, todos os membros devem ensinar e admoestar um ao outro. E aí vem, com toda a sabedoria. Colossenses capítulo 3, o verso 16. Atos capítulo 14, o verso número 22. Hebreus capítulo 10, o verso número 25. Exortar, ensinar, admoestar. Queridos, ouça a voz de Deus e não endureçais o vosso coração. O pecado é uma armadilha enganadora. Ele promete liberdade, mas entrega prisão. Ele promete festa, mas entrega tristeza. Ele promete paz no coração, mas entrega desassossego na alma. Ele promete vida, mas entrega a morte. Porque lá em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por isso ele é o que ele é. O pecado é uma armadilha enganadora. E aqui o autor de Hebreus, inspirado por Deus, diz que não podemos deixar que nossas vidas e os de nossos irmãos sejam entrelaçadas por esse mal terrível. Se eu amo a vocês, eu preciso cuidar de vocês. E se vocês me amam, vocês precisam cuidar de mim. É isso que a palavra de Deus nos chama. E aqui no livro de Hebreus nós entendemos que ele diz que quando é que nós devemos fazer isso? Em todo dia, enquanto há tempo. E quando é que termina o tempo, irmão? Não é com a morte?
Logo, quem de nós aqui sabemos que o dia será o nosso último dia na terra? Nós não sabemos. É por isso que nós precisamos exortarmos, encorajarmos-nos todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. Se exortarmos ou ser exortado por nossos irmãos é uma oportunidade divina para que recobremos a consciência cristã e voltemos ao caminho, porque haverá um dia em que a oportunidade será extinta e nada mais poderá ser feito. E nós vamos nos encontrar apenas com o nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus nos lembra que a exortação mútua é o meio pelo qual se evita que uma pessoa se torne endurecida pelo engano do pecado. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Querido, você já experimentou de maneira honesta e humilde ter um mentor com relação ao pecado, ao seu pecado, e essa pessoa lhe cobrar semanalmente, prestar contas semanalmente sobre o seu pecado? Quem aqui já experimentou isso? Já teve essa oportunidade? Estamos juntos, levantou a mão. Vou levantar também, já tive. Queridos, isso faz uma diferença gigante na nossa vida. Gigante. Porque durante a semana, aquela oportunidade de pecado vai aparecer. Mas eu rapidamente vou me lembrar de quem? Logicamente de Deus, mas eu vou me lembrar daquele com quem eu ajustei contas e que vou prestar conta para ele. E que ele vai olhar nos meus olhos de maneira direta e honesta. Vai perguntar: como você foi essa semana com tal pecado? E aí tem duas alternativas. Ou você se lambuza no pecado que você já cometeu, ou você comete um novo. E mente dizendo que não cometeu. Entenderam? Mas este momento é uma oportunidade divina para que nós melhoremos na presença de Deus. E esse deve ser o que o autor de Hebreus tem em mente ao falar aqui: exorto, encorajem-se, falem uns com os outros. Não penses que está fazendo bem a alguém se vires esta pessoa em pecado e deixá-lo naquela situação sem que ele seja corrigido e encorajado a voltar aos caminhos do Senhor. Às vezes, em nome da nossa amizade, a gente faz isso. Às vezes, em nome do nosso sossego, a gente faz isso. Às vezes, para não criar uma dificuldade para nós mesmos, a gente faz isso. Mas eu quero dizer aos irmãos da igreja, nós estamos cometendo pecado quando assim agimos. Estamos contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama para encorajarmos uns aos outros. Precisamos orientar os nossos irmãos em amor. Cuidar dos nossos irmãos. Não podemos fugir dessa responsabilidade. E aí lá no verso número 14 nós temos aí uma terceira verdade que o autor coloca nessa porção do texto. E qual é essa verdade? Em terceiro lugar, o autor diz qual a motivação que nos move a cuidarmos uns dos outros. Olha só o verso número 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Somos um corpo de Cristo. Irmãos em Cristo. Somente a fé mantém os crentes num relacionamento vivo com Cristo. E nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, o verso
verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a substância básica de nós compartilhar em Cristo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso número 1. A palavra certeza, ela é equivalente à confiança de Hebreus 3,14. É a mesma, ela é equivalente. E esta confiança, ela é a base sobre a qual nossa fé se apoia. Portanto, quando perdemos a fé, perdemos tudo. Quando perdemos a nossa fé em Cristo, perdemos tudo. Você pode perder qualquer coisa na sua vida, meu irmão. Você pode perder carro, você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder família, você pode perder qualquer coisa. Qualquer acidente que aconteça e tirar tudo de você, assim como aconteceu com Jó. A única coisa que você não pode perder é a sua fé. Esta precisa permanecer intacta, firmada. Precisamos ser lembrados todos os dias sobre o preço que Cristo pagou por nós. Porque foi caro. Precisamos ser lembrados todos os dias que a melhor resposta a Deus por tamanha bênção é a obediência em amor. Obedecer. Andar em fé. Descansar em Deus. E essas coisas só acontecem quando todos nós cuidamos uns dos outros. Sabe aquela frase? Eu já vi aí algumas coisas, o pessoal fala assim: bom, se você quer cuidar da minha vida, faz favor de pagar pelo menos um boleto por mês. Quem já viu essa? Queridos, isso não pode se aplicar à igreja. Isso não pode se aplicar ao corpo de Cristo. Nós temos sido contaminados por um egoísmo, um consumismo, uma covardia com relação ao amor ao próximo. E temos nos deixado contaminar por isso. E nós temos falhado em cuidar dos nossos amigos. Em amor. Alguém vai dizer: mas pastor, o que é cuidar? Cuidar não é levar uma cesta básica quando o irmão precisa? Talvez pagar uma conta de energia quando o irmão precisa? Talvez ir no hospital quando o irmão precisa? Talvez socorrer o irmão levando um galão de gasolina, que o carro acabou no meio da estrada, trocar o pneu do carro do irmão. Tudo isso, sim, é algo interessante, é uma forma de servir e cuidar. Mas há algo ainda mais importante que estas coisas. Porque, assim, o cara passar uma noite com um carro na estrada pode afetar algumas coisas, mas não vai afetá-lo eternamente. Agora, o seu irmão que está andando a passos largos para o lamaçal do pecado, a ponto de apostatar, a ponto de cair, a ponto de se entregar naquela vida devassa, isso é grave. E olha, acredita, ninguém começa no topo do pecado. Todo mundo começa por baixo do pecado. Um roubo, ele não acontece do dia para a noite. A pessoa vai treinando. Ele rouba uma coisinha pequena hoje, amanhã ele rouba uma coisinha um pouco maior, e depois ele rouba uma outra maior, e aí por final ele está roubando, fazendo altos roubos. Por quê? Porque ele está sendo endurecido dia após dia pelo pecado. Ele acha que ele está se tornando melhor na prática, mas na realidade o pecado, que é aquela armadilha enganosa, está empurrando ele para aquele lugar de morte. O adultério, ele não se consolida numa única vez. Numa de loucura, acabou não. Ele começa a ser fomentado no coração. E devagarzinho,
e você atravessa uma linha que não deveria ter atravessado, talvez com pornografia, e depois atravessa uma outra linha, talvez com um contato com alguém, e aí você atravessa uma outra linha, talvez com um encontro com alguém, e aí nesse encontro você de fato consuma o que não deveria fazer. Começa pequeno e toma proporções gigantes. E vários outros exemplos eu poderia utilizar aqui, passar a noite utilizando exemplos que nos assolam. E aí, meus queridos, é nesse momento que precisa ter alguém cuidando de nós. E aí ele não precisa pagar o nosso boleto. Ele só precisa ver que nós estamos nos afastando de Deus. É só isso. E aí, com amor, ele vem, chega para nós e diz assim: vem cá, senta aqui comigo, querido. Olha aqui no meu olho. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho percebido que você está se afastando de Deus e esse estilo de vida que você está tomando vai custar caro para você diante de Deus. O que eu posso fazer? E aí, então, você ajuda. E às vezes você vai ter que ser duro mesmo, dizer: olha, sai da onde você está, isso que você está fazendo é pecado. Isso que você está fazendo vai te matar. Vai destruir a sua comunhão com Deus, vai destruir a sua comunhão com a igreja, vai destruir a sua comunhão com a sua família. Saia daí. Isso é amor. Isso é cuidado. Ser sempre o que concorda com tudo talvez não seja uma boa pedida. E Deus não nos dá essa oportunidade, essa chance. A vida em obediência à palavra de Deus é algo tão relevante para o autor de Hebreus, que ele usa no verso 15, a mesma advertência que ele havia feito antes nos versos 7 e 8. Olha só o verso 15 que ele vai repetir hoje. O verso 7 ele diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ao verso 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É importante isso. Talvez ele quisesse só reforçar o exemplo que ele já tinha dado do Salmo 95. A vida de desobediência do povo de Israel enquanto peregrinava no deserto, e o que isso custou para eles. É provável que ele queira que os seus leitores sejam impactados e percebam quão grave é um coração endurecido pelo engano do pecado. E o resultado que aqueles utilizados como exemplo colheram dos versos 16 ao verso 19. Os crentes têm a responsabilidade individual e corporativa mesmo de cuidar do bem-estar de seus irmãos, de seus companheiros. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos considerar essa responsabilidade uma obrigação santa e exibir fidelidade total a isso. Mesmo que o fruto dessa fidelidade não seja sempre evidente. Nós precisamos. Nós somos participantes em Cristo quando aceitamos o Evangelho em fé e obediência e mostramos a nossa vida o que cremos no coração e confessamos com a nossa boca. Romanos capítulo 10, verso número 10. Aqueles que constantemente deixam de confessar nunca participaram em Cristo e, consequentemente, não conhecem Cristo como o seu Salvador. Disse isso Simon Schumacher. Oremos. Senhor, tua palavra nos falou nessa noite sobre exortarmos-nos, encorajarmos-nos uns aos outros. Pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Pelo poder do teu Espírito Santo, nos encoraje, Senhor, a aplicarmos essa palavra. Creio que cada um de nós conhece alguém que precisa
de encorajamento, de apoio. Deus, nos ajuda, nos dá sabedoria vinda do alto, para que possamos ajudar os nossos irmãos a recobrarem o caminho da caminhada cristã. Senhor, nos dá humildade para ouvirmos os nossos irmãos também nos exortar e nos ensinar e nos encorajar a retomarmos o caminho naquilo que estamos pecando. Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja que te obedece. Nos ajuda, Senhor, para que a tua igreja Batista da Paz em Indaiatuba continue, Senhor, sendo uma igreja bíblica, uma igreja que devota valor à tua palavra. Uma igreja que se reúne com tremor e temor para louvar o teu nome. Sonda os nossos corações nesta noite. E se há entre nós alguém com um coração perverso, pecaminoso, e já endurecido pelo pecado, que a palavra desta noite quebre, que a palavra desta noite refaça, reconstrua este coração, para andar nos teus caminhos. E um pedido de perdão brote destes corações nesta noite, para uma renovação de mente e de caminhada cristã. Oramos assim a Deus em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou dar um recado aqui e a gente termina. Recado. Começando pela terça-feira, nessa terça-feira, dia 6, nós temos uma reunião de diretoria e liderança, ok? Às 19h45 e pretendemos terminá-la às 21h. Então, por favor, estejamos juntos, é muito importante que você esteja. Eu, pastor Ronaldo, nós precisamos do apoio de vocês, porque há um assunto para discutirmos, uma oportunidade para discutirmos, mas que precisa ser uma oportunidade compartilhada com toda a igreja, né, pastor Ronaldo? Precisamos de vocês. Então, diretoria e liderança, por favor, terça-feira, dia 6, às 19h45, aqui na igreja, estejamos juntos. Nos ajude.